Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposa entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo vivia gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra todo homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito do meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criação seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira resinosa. Divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Eis como o farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. E farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra. Entrará um casal contigo, para que lhes possa conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e as armazenará para que te sirva de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, nós vamos então entender um pouquinho sobre a história de Caim, que a gente escuta muito falar sobre a vida de Caim, né? Quem é Caim nessa história toda, né? Nós precisamos saber quem é Caim e quem é Abel. Então, logo em seguida a gente já vai ler também todo esse caminho de Caim. Mas hoje nós vamos então primeiro ver a vida de Caim, depois a vida de Abel. Caim, então,
A gente precisa entender os personagens para entender o que está acontecendo. Caim, a despeito dos esforços e preocupações dos pais, os conflitos entre filhos numa família parecem inevitáveis. O relacionamento entre irmãos proporciona tanta competição como cooperação. Na maioria dos casos, a mistura de amor e brigas cria, por fim, um forte laço entre irmãos e irmãs. No entanto, não é raro ouvir alguns pais dizerem: eles brigam tanto, espero que não se metam quando crescerem. No caso de Caim, o problema em potencial torna-se uma realidade. Embora não saibamos muitos detalhes sobre a vida desta primeira criança, podemos aprender através da sua história. Caim ficou furioso, tanto ele quanto seu irmão. Abel havia oferecido sacrifício a Deus, mas os seus foram rejeitados. A reação de Caim nos dá uma pista de que sua atitude estava provavelmente errada desde o início. Caim tinha uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir uma atitude quanto à oferta oferecida a Deus e descontar a raiva em seu irmão. Sua decisão é um claro lembrete de que, como estamos cientes das escolhas opostas e mesmo assim optamos por fazer o que é errado, exatamente como procedeu Caim. Podemos não escolher o assassinato, mas ainda estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos. Os sentimentos motivadores de nosso comportamento não podem ser mudados por uma simples reflexão poderosa. Mas aqui podemos experimentar a disposição de Deus em ajudar, pedir a sua ajuda para escolher o que é certo, pode nos impedir de desenvolver atitudes das quais vamos nos arrepender. Então é a primeira criança humana, primeiro a seguir a profissão do pai, de fazendeiro, quando contrariado reagia com fúria, assumiu uma posição negativa mesmo com uma possibilidade positiva que lhe era oferecida, foi o primeiro assassino. A raiva não é necessariamente um pecado, mas as atitudes motivadas por elas podem ser pecaminosas. A raiva deveria ser a energia por trás de uma boa ação, não uma ação maligna. O que oferecemos a Deus precisa ser de coração, o melhor do que somos e possuímos. As consequências do pecado podem durar a vida inteira. Então, nós vamos encontrar essa palavra de Caim sempre em Gênesis 4, de 1 a 17, e também em Hebreus 11, 4 e 1 João 3, 12 e Judas 1, 11. São os textos que a gente encontra. Quem é a pessoa de Abel, então? Abel foi a segunda criança trazida ao mundo, mas a primeira a obedecer a Deus. Tudo que sabemos a respeito deste homem é que era filho de Adão e Eva, pastor de ovelhas, apresentou sacrifícios agradáveis a Deus e teve sua breve vida interrompida pelas mãos do irmão mais velho, enciumado Caim. A Bíblia não menciona porque Deus gostava do sacrifício de Abel e não aceitava os de Caim. Mas tanto Caim quanto Abel sabia a vontade de Deus. Apenas Abel obedeceu. Por toda a história, Abel é lembrado por sua obediência e fé. Está lá em Hebreus 11, 4. E é chamado justo no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, 35. A Bíblia está repleta de orientações gerais e expectativas de Deus, tanto quanto nossa vida. Ela é também cheia de orientação mais específica. Exemplo de Abel, devemos obedecer a todo custo e confiar em Deus para fazer as coisas certas. Ele é o primeiro membro da galeria da fé, que está em Hebreus capítulo 11, primeiro pastor, primeiro mártir pela verdade, que está no Evangelho de Mateus 23, 35. Deus ouve os que se achegam a ele. Deus reconhece pessoa inocente. Cedo ou tarde ele pune o culpado. E ele, então, podemos encontrar essa história belíssima em
Hebreus, né, capítulo 11, versículo 4, Gênesis 4, de 1 a 8, e também no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, 35, São Lucas 11, 51 e Hebreus também 12, 24. Então, quando nós olhamos para esse texto de capítulo 6, algumas pessoas creem que os filhos de Deus eram anjos caídos, mas não se tratava de anjo porque esses não se casam ou se reproduzem, como está em Mateus 20, 30, Marcos também 12, 25. Segundo alguns estudiosos, a frase se refere aos descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes impiedosos de Caim. Isso teria enfraquecido a boa influência da fé e aumentado a depravação moral no mundo, resultando numa proliferação do mal. Afirmação. A afirmação. Seus dias serão 120 anos. Tem sido interpretado por alguns comentadores como se Deus concedesse às pessoas nos dias de Noé 120 anos para mudarem seus caminhos pecaminosos. Deus é paciente conosco também. Ele nos tem dado tempo para abandonarmos os nossos erros e começarmos a viver de acordo com a sua vontade, conforme ele descreve em sua palavra. Embora 120 anos parece muito tempo, os dias logo passaram e o dilúvio varreu a terra. Seu tempo também pode estar se esgotando. Busque a Deus para receber o perdão de Deus, pois não podemos prever quando a paciência de Deus chegará ao fim. E não há negociação para tempo adicional. Hoje até estou gravando esse vídeo mais tarde, porque ontem foi meu aniversário. Foi um dia muito intenso, graças a Deus, de muitas comemorações, de muitas experiências do amor de Deus, manifestado através de todos vocês. Mas eu dizia isso, né? Que cada ano que passa no meu aniversário, eu não vejo que eu fico mais velha, mas eu vejo que é menos um ano que eu tenho para encontrar com o meu Senhor face a face. Então, louvado seja Deus pelos anos que eu vivenciei até agora. Então, mesmo que você viva 120 anos, vai chegar uma hora que esse tempo vai se acabar, né? E aí? Como que você vai estar diante do Deus de milagre? Esses gigantes eram pessoas, como está lá no versículo 4, esses gigantes eram pessoas que mediam provavelmente entre 3 a 4 metros de altura. Este mesmo termo hebreu foi utilizado para descrever a raça das pessoas altas em número 13 e 33. Golias, que tinha 2,7 metros de altura, aparece em 1 Samuel capítulo 17. Os gigantes usavam suas vantagens físicas para oprimir o povo ao seu redor. Isso significa que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, versículos 6 a 7. Estaria ele admitindo ter cometido um engano? Não, Deus não muda de ideia. 1 Samuel 15, 29. Ao contrário, ele estava expressando sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde. Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado e a morte ao invés de cultivar um relacionamento com ele. O pecado do povo enfureceu a Deus. Os nossos pecados ferem o coração de Deus hoje também, quanto ao pecado fazia nos dias de Noé. No entanto, Noé agradava a Deus, embora estivesse longe da perfeição. Podemos seguir o seu exemplo, achar graça diante de Deus a despeito de todo o pecado que nos cerca. Afirmar que Noé era um homem justo e íntegro não significa que ele não tenha pecado. Um dos seus pecados está registrado no capítulo 9, 20 e seguintes. Ao contrário, significa que ele amava Deus de coração e lhe obedecia durante toda a sua vida. Noé andou passo a passo em fé como um exemplo vivo para a sua geração. Semelhante a Noé, vivemos em um mundo cheio do maligno. Estamos influenciando as pessoas ou sendo influenciada por elas.
A grande arca construída por Noé não era um canoal. Imagine-se construindo um barco de comprimento de um campo, o meio de futebol. É também alto quanto a um prédio de 4 andares. O comprimento desta arca está exatamente 6 vezes maior que a sua largura. A mesma proporção utilizada pelos construtores de barcos modernos. Este enorme barco foi provavelmente construído a quilômetros de distância de qualquer porção de água e por apenas alguns homens de fé que acreditaram nas promessas de Deus e obedeceram às suas ordens. Quando Deus disse: estabelece a minha aliança, ele fazia uma promessa ou um pacto. Este é um tema familiar nas Escrituras. Deus fazendo aliança com o seu povo. Como é maravilhoso saber que Deus estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação e permanecemos a salvo através de nosso relacionamento com Ele para saber mais sobre alianças. Está lá, basta ler o capítulo 9, de 8 a 17, capítulo 12, de 1 a 3, capítulo 15, de 17 a 21. Noé iniciou logo seu trabalho quando Deus mandou que ele construísse a arca. Outras pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre próximo. 1 Pedro 3,20. Mas aparentemente não acreditavam que este fosse acontecer. Hoje as coisas não são diferentes. Embora cada dia milhares de pessoas sejam avisadas sobre o inevitável julgamento de Deus, a maioria não acredita que ele realmente iria acontecer. Não espere que as pessoas roubem bem ou aceite a mensagem sobre a vida de Jesus, seu julgamento de pecado. Os que não creem em Deus negarão seu julgamento e terão que fazer com que você também negue a Deus. Mas lembre-se das promessas de Deus feitas a Noé e quanto a mantê-lo salvo. Isso pode inspirar você a confiar em Deus para absorção no dia do julgamento e que certamente chegará. É a realidade do que vivemos hoje. Então, que Deus possa abençoar a nossa vida no dia de hoje, conduzir nossos passos pelo caminho dele, com a autoridade e a benção dele. No poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.